paz do Senhor. A paz do Senhor. Graças a Deus, nós chegamos ao momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Vamos aqui, eu peço apelo aos irmãos, a máxima concentração no que nós vamos ouvir, porque é algo de extrema importância. Vamos abrir rapidamente as nossas Bíblias no livro de 2 de Pedro. 2 de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1. Verso 1 a verso 3. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 a verso 3. Assim diz a palavra do Senhor. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de negarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Verso 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Verso 3. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Amém? Inclina a tua cabeça, fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por este privilégio que o Senhor nos concedeu de nós nos reunirmos aqui neste lugar, para juntos, de forma unânime, Senhor, te engrandecermos, louvarmos o teu nome, poderoso Deus, expressarmos a nossa gratidão por todas as coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, eis o momento, Senhor, em que nós estaremos ouvindo a tua palavra. O Senhor nos concede a capacidade, poderoso Deus, para compreendermos corretamente a tua palavra, Senhor, para que assim nós possamos saber como aplicar ela no nosso dia a dia. No nome santo de Jesus Cristo, Senhor. Queremos sair aqui, Senhor Deus, bem posicionados, Senhor, e fortalecidos, Senhor, em tua palavra. Por isso te rogamos, Senhor, que neste momento o Senhor fale aos nossos corações por meio da tua palavra, através da tua palavra, Senhor Deus. No nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Amém. Texto de 2 de Pedro, capítulo 2, é um texto apologético. Um texto de extrema importância. De sorte que nós sabemos que todo texto canônico é de extrema importância. Capítulo 2 da carta de 2 de Pedro, a segunda carta que Pedro escreveu, é o capítulo em que o apóstolo Pedro vai falar sobre os falsos profetas, os falsos mestres. Vai fazer uma exposição por ordem, por escrita, escrevendo sobre as advertências contra os falsos profetas. Meus amados irmãos, a doutrina sobre os falsos profetas é uma doutrina bastante importante. Por quê? Foi uma doutrina que Cristo não rejeitou, não omitiu, nem tampouco os seus primeiros discípulos, ou aqueles que nós chamamos ou consideramos como discípulos oculares, ou apóstolos oculares, ou apóstolos de Cristo. Quando nós lemos os 4 evangelhos, que nós chamamos de
unicamente o Evangelho de Jesus Cristo, que na verdade é apenas um único Evangelho, mas escrito por 4 evangelistas, esses mesmos evangelistas não omitiram aquelas partes em que Jesus tratava os falsos profetas pelo que eles eram. Eles não esconderam, porque ao registrarem a vida de Jesus, o ministério de Jesus Cristo, todas aquelas partes em que Jesus tratava especificamente de um falso profeta, eles registraram. Nós temos, Evangelho segundo Mateus, partes em que Jesus fala dos falsos profetas. Nós temos, Evangelho segundo Marcos, partes que Jesus Cristo trata dos falsos profetas. Nós temos Evangelho segundo Lucas, parte em que Jesus Cristo trata sobre os falsos profetas. E também temos Evangelho segundo João, as partes em que Jesus sobre os falsos profetas. Então, meus amados irmãos, se Jesus não ignorou, Jesus atacou os falsos profetas, falou contra os falsos profetas, e não somente contra os falsos profetas, e também contra os falsos ensinos, então temos que saber que esta doutrina é uma doutrina de extrema importância. E não somente Jesus. Os apóstolos canônicos como Paulo, João, Pedro, Tiago e Judas também abordaram sobre os falsos profetas. Se esses homens canônicos abordaram contra os falsos profetas, contra os falsos ensinos, nós também devemos fazer a mesma coisa. Aliás, nós sabemos que está escrito que aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Então, ao lermos as Sagradas Escrituras, deveríamos nos questionar qual era o posicionamento de Cristo sobre os falsos profetas. Qual era a posição de Cristo sobre os falsos mestres. Assim como Cristo se posicionou contra os falsos profetas em sua época, assim também nós devemos nos posicionar. Amém? Alguns líderes, pastores, eles ensinam suas ovelhas a pensarem que todos aqueles que pregam contra os falsos profetas se acham como únicos verdadeiros. Por isso é que muitas igrejas, muitos crentes têm sido negligentes quanto ao ensino contra os falsos profetas e as falsas doutrinas. A pregação contra os falsos profetas serve para poder fortalecer o sistema de defesa de uma determinada igreja. Se nós notarmos aquelas igrejas em que, em um ano, mais de 5 membros abandonam essa mesma igreja para fazerem parte de uma seita, isso acontece. É porque o sistema de defesa desta mesma igreja está bastante fraca, está bastante baixo. Então, para que a igreja tenha um sistema de defesa bem fortalecido, é necessário que os pregadores, que os servos de Deus, preguem bastante contra os falsos profetas e os falsos mestres. Assim como o apóstolo Pedro sabia, tinha conhecimento dos estragos que os falsos profetas podem causar, dos estragos que o falso ensino pode causar no meio do povo de Deus, então surge uma necessidade de seus destinatários sobre os falsos profetas e os falsos ensinos. No verso 1 que nós lemos, diz o seguinte: mas houve também entre povo falsos profetas. Esta é a primeira parte, é a primeira seção do capítulo 1. O que o apóstolo Pedro está aqui a insinuar ou a descrever é que no meio do povo, aqui o povo é uma referência ao povo de Israel, havia falsos mestres. Ele começa logo com uma descrição veterotestamentária para poder trazer ao Novo Testamento, aplicando aos seus destinatários, mostrando aos seus destinatários de que, assim como no Antigo Testamento surgiam falsos profetas, no meio do povo de Deus também surgirão falsos profetas no seio da igreja. Aliás, nos últimos versos deste mesmo capítulo, nós podemos ver que apóstolo Pedro mostra que esses mesmos falsos profetas, eles um dia estavam no meio dos verdadeiros cristãos. São apóstatas, pessoas que se tornaram apóstatas, que se desviaram da fé cristã. Pessoas que anteriormente tinham uma posição de fé ortodoxa, tinham uma doutrina saudável,
mas depois acabaram por ser influenciados ou seduzidos pelas falsas doutrinas. Então, apóstolo Pedro começa logo a dizer que, assim como houve entre o povo de Deus no Antigo Testamento falsos profetas, como entre vós também haverá falsos mestres. É uma profecia. Apóstolo Pedro está a dizer que no Antigo Testamento, entre o povo de Deus, houve falsos profetas, houve falsos mestres, assim também no meio da igreja haverá falsos mestres, falsos profetas. Meus amados irmãos, todas as vezes que nós estivermos a ler textos apologéticos, textos que falam sobre falsos profetas, falsos mestres, nós deveríamos usar a nossa razão para podermos nos questionar se nós fazemos parte de uma igreja em que o líder é um falso profeta, um falso mestre, um falso pastor ou um falso apóstolo. Deveríamos fazer essa questão. Deveríamos nos perguntar, será que a igreja em que eu congrego, o pastor é um pastor verdadeiro, é um pastor bíblico, o líder é um líder bíblico, é um líder conforme as Sagradas Escrituras, ou é um pastor? E qual é o padrão que nós usamos para poder determinar se alguém é falso ou é verdadeiro? Se somos cristãos ortodoxos, se somos cristãos bíblicos no ponto de vista doutrinário, então nós temos que usar as Sagradas Escrituras como as lentes para nós podermos determinar quem é quem é verdadeiro e quem é falso. E está tudo claro aqui em Sagradas Escrituras. O que nós devemos fazer é abrir este livro de forma tão profunda, usarmos a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras, como nosso padrão, como a nossa regra, para poder medir se alguém é verdadeiro ou é falso. Será que o seu pastor é um verdadeiro pastor? Será que o seu líder é um verdadeiro líder ou é um falso profeta? Na sequência, apóstolo Pedro diz o que eles farão, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras. Esta é a parte B, a seção B, do verso 1. Aqui, apóstolo Pedro começa logo a mostrar qual será o ofício, o trabalho dos falsos profetas. O que é que eles farão? Ele diz que eles introduzirão dissimuladamente, em uma outra versão diz dissimuladamente. A palavra introduzirão dissimuladamente, ou essa expressão no grego é pareisago, que significa inserir com astúcia ou trazer secretamente. A ilustração aqui é de alguém que coloca uma coisa em um determinado lugar de uma forma oculta, de uma forma secreta. Poderia usar aqui a imagem de alguém que entra no seu quarto sem você perceber e em seu quarto coloca uma coisa. Você não sabe que a pessoa que está no seu quarto está colocando uma certa coisa no seu quarto. Então a ilustração é essa, de que os falsos profetas, eles não são homens burros, não são tolos, são homens estratégicos, de muitas estratégias, e que colocam no seio do povo de Deus ensinos em que muitas das vezes os servos de Deus, ou seja, os crentes, não conseguem perceber que o ensino que estamos a receber é falso. Por isso é que muitos crentes, muitos fiéis estão aderindo à falsa doutrina da paternidade espiritual. A falsa doutrina do sacerdócio. Existem diversas falsas doutrinas que aparentemente parecem ser doutrinas bíblicas. Mas quando nós testamos as Sagradas Escrituras, conseguimos perceber que essas doutrinas são falsas. Amém? São falsas, os quais introduzirão de uma forma oculta, de uma forma escondida, encobertamente, heresias destruidoras.
Heresias destruidoras. O que esses falsos profetas farão? Ou seja, aplicando este tempo, o que eles fazem? Porque nós sabemos que o ministério dos falsos profetas é um ministério de sucesso. Um ministério em que Cristo não é o centro são eles mesmos. O centro pode ser qualquer coisa, menos a pessoa de Cristo. O centro pode ser tudo, menos Cristo. Então, o que esses falsos profetas têm feito? Aqui em Cabinda, o que os falsos profetas fazem? Eles introduzem encobertamente, ocultamente, heresias destruidoras. Essa palavra heresias, ou heresia, é um termo teológico, que é um sinônimo usado para poder referir-se às falsas doutrinas, falso ensino. O grego é airesis, que significa o ensino oposto do ensino verdadeiro, ou seja, o falso ensino, o ensino que se opõe ao ensino verdadeiro. Então, o que esses profetas farão? O que esses falsos profetas farão? O que eles têm feito? Eles introduzem no meio do povo de Deus doutrinas, ensinos destruidores, porque toda heresia é destruidora. É destruidora. Não tem nenhuma heresia que é capaz de promover edificação. Não existe. Não existe. E como é que nós podemos saber se um determinado ensino é herético ou é verdadeiro? Pelas Sagradas Escrituras. Pelas Sagradas Escrituras. Nós muitas vezes nos tornamos até o ponto de não chamarmos o falso pelo que ele é e o verdadeiro pelo que ele é. Nós não gostamos de fazer isso. E meus amados irmãos, se vocês frequentam um lugar, uma congregação, em que os líderes, os pregadores desta congregação são autenticamente falsos profetas, estão preocupados em falar qualquer coisa, menos sobre a pessoa de Cristo, você tem que sair deste lugar. Você tem que sair deste lugar. Não existe nenhum apelo bíblico que diz que você tem que ficar ali até que as coisas mudem. Não existe isso. O apelo bíblico, a advertência bíblica é para sair para a tua própria salvação. É para sair. Para sair. Eles introduzirão encobertamente, ocultamente, heresias destruidoras, negando até o próprio Senhor que os resgatou. Negando até o próprio Senhor que os resgatou. Parece que em muitas das igrejas ditas cristãs, Cristo deixou de ser o centro. Ou seja, em muitas igrejas ditas cristãs, Cristo não é o centro e nunca foi o centro. O centro é o líder, o centro é o pastor e o centro é você. Uma igreja em que a salvação deixou de ser ênfase, deixou de ser enfatizado, onde os pregadores estão mais preocupados em falar sobre o bem-estar, estão mais preocupados em falar sobre a cura, estão mais preocupados em falar sobre os bens materiais, onde você é centro, onde o pregador é o centro, onde o pastor, o líder é o centro. Essas igrejas, o ensino deles, o ensino que eles apresentam, parece negar a pessoa de Cristo como sendo o centro, como sendo o Salvador. Igreja em que você congrega, meu amado irmão, que você frequenta, será que Cristo tem sido o centro das pregações? No ensino, Cristo é centro. O que é que você mais ouve com frequência na igreja em que você congrega? O que você mais ouve com frequência? O que é que os pregadores da sua igreja preguem com mais frequência na sua igreja? O quê? O quê? Será que Cristo tem sido a pessoa mais enfatizada? Será que as doutrinas primárias, as doutrinas mais enfatizadas nas Sagradas Escrituras,
Têm sido as doutrinas mais enfatizadas na igreja em que você congrega? Será? Eles chegarão ao ponto de negar até o Senhor que os resgatou. Assim fazem os discípulos do profeta Cacó Filipe, do falso profeta Cacó Filipe. E não só, também fazem discípulos do William Marion Branham, ou Branham. Eles negam o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Cristo ali não é o foco, não é o centro. Em todas as igrejas em que Cristo deixou de ser centro, essas igrejas neguem Cristo como o Senhor que os resgatou. Neguem. Ou negam. Eles negam. E depois, na seção C, ele diz que eles trarão sobre si mesmo a repentina destruição. Isso quer dizer que Deus não os deixará impunes. Deus não deixará impunes os falsos profetas. Não os deixará impunes. Meu amado irmão, se o teu líder, se o teu pastor, se os pregadores da tua igreja são falsos, sai daí. Sai daí. Sai daí. Porque todos eles serão julgados. E se você estiver também entre eles, morar entre eles, mesmo tendo conhecimento da verdade, você poderá enfrentar o duro e o terrível julgamento de Deus. Não, eu não vou lá por causa do pastor, eu não vou lá por causa do servo de Deus, não vou lá por causa do pregador, eu vou lá por causa de Cristo. Eu vou lá por causa de Deus. Você vai lá por causa de Deus? Esse mesmo Deus é que diz que você tem que sair daquele lugar. Esse mesmo Deus, este mesmo Cristo é que diz que você deve abandonar este lugar. Não temos nenhuma prescrição, nenhuma orientação bíblica para permanecermos em lugares que pregam falsas doutrinas. Não temos nenhuma prescrição, nenhuma orientação bíblica para nós permanecermos em lugares onde os pregadores são falsos. E aqui em cabine nós sabemos quem são os falsos. Não é necessário aqui Deus pôr os nomes. Nós sabemos quem são os falsos e sabemos quem são os verdadeiros. Sabemos que existem mais falsos profetas do que verdadeiros profetas. Sabemos mais falsos pastores do que verdadeiros pastores. Isso não podemos negar, porque se nós negarmos isso, estaremos deixando de ser bíblicos. Então é bíblico afirmarmos, aceitarmos que em cabine existem mais falsos pastores, falsos profetas. Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, Judas, apóstolo João, todos esses servos de Deus, eles conheciam, sabiam o perigo do falso ensino. Por isso é que eles não descartaram. Não descartaram. Você não pode descartar isso. Então Deus vai julgar, Deus vai condenar os falsos profetas a um juízo terrível, um julgamento que está à espera, que aguarda os falsos profetas. No versículo 2, o texto diz que muitos seguirão as suas dissoluções. Muitos. Isso significa que o ministério dos falsos profetas será um ministério de sucesso. Eles serão bem-sucedidos. Por isso é que nós temos notado quando surge um falso ensino. O falso ensino tem ganhado muita aderência. Muitas pessoas aderem ao falso ensino. Nós ouvimos recentemente alguém na rádio que afirmou que um pregador, um servo de Deus, que não tem um pai espiritual, não tem Espírito Santo. Nós ouvimos isso. Eu pessoalmente ouvi isso. Que quando alguém começa um ministério e essa pessoa não tem Espírito Santo de Deus, essa pessoa, ou seja, começa um ministério, essa pessoa que começa um ministério sem um pai espiritual, ele não tem o Espírito de Deus. Não tem Espírito Santo. Isso quer dizer que então, essa pessoa é movida por um falso espírito. Pelo espírito enganador. Então podemos deduzir que a base para se abrir um ministério
É paternidade espiritual. E eles fazem de tudo para quê? Para que este mesmo ensino tenha aparência de ensino bíblico. Eles trabalhem, fazem diversos de arranjos para que esses ensinos se adaptem às Sagradas Escrituras. Mas para um crente vigilante, para um crente que discerne todas as coisas, que use a Bíblia como seu padrão de regra, e como a sua regra de fé, ele consegue perceber que não, este ensino é falso. Este ensino é falso. Isto não é bíblico. E quando o ensino não é bíblico, meus amados irmãos, nós temos que falar, isso não é bíblico, isso é falso. Se você continuar a ensinar isso, você vai no inferno. E temos que fazer como? Não, mano, é normal você ter um pouquinho de fermento. Porque em algumas passagens das Sagradas Escrituras o fermento representa falsa doutrina. Então é normal ter um pouquinho de doutrina distorcida. Não é normal. Não é normal. Nós temos que lutar ao máximo a termos uma doutrina 100% ortodoxa. Temos que lutar. Amém? Temos que lutar. Temos que lutar. Então, muitos seguirão as suas práticas libertinas. Muitos seguirão as suas dissoluções. Muitos seguirão os seus erros. Muitos darão ouvido aos falsos profetas. Muitos! E muitos aqui em Cabinda têm dado ouvido mais aos falsos profetas do que os verdadeiros profetas. Costumam dar mais ouvido aos falsos pastores do que os verdadeiros pastores. É. Porque nós temos uma geração de crentes aqui em Cabinda, aqui em Angola. Nós temos uma geração de crentes sem discernimento. Porque esses pastores que são falsos, eles não discipulam as suas ovelhas, não fazem discípulos para Jesus, eles fazem discípulos para si mesmo. E uma vez que as pessoas são formados como discípulos para um determinado líder, eles ficam sem discernimento. Porque ele foi treinado a olhar, a ver o seu líder, o seu pastor, como verdadeiro. Como verdadeiro. Ao invés, então, de serem escravos de Jesus Cristo, servos de Jesus Cristo, acabam por se tornar escravos dos falsos profetas. Esses muitos que o apóstolo Pedro diz que seguem, será que você também está dentro desses muitos? Será que você faz parte desses muitos que seguem as falsas doutrinas? Que seguem os falsos profetas? Os falsos mestres? Será que você também está dentro? Será que você é um desses muitos? Será? Será? E por causa deles quem? Os falsos profetas. E por causa deles quem? Os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos líderes. Por causa deles, os hereges. Porque um falso pastor é um herege. Alguém que prega heresias é um herege. Nós não podemos esconder isso com propósito de preservarmos a nossa vida. Não. Não. Se você fazia parte de uma congregação em que os líderes, os pregadores dessa congregação não se centralizem na pessoa de Jesus Cristo, então não tenham medo de deduzir, de afirmar que todos eles juntos são falsos. São falsos. Sim, são falsos. São falsos, amado irmão. Se o teu pastor está mais preocupado em falar sobre o bem da sua vida, está mais preocupado em falar sobre cura, sobre o bem-estar, sobre coisas materiais, então ele é falso. Ele é falso. Ele é falso. Por causa deles, o caminho da verdade será blasfemado. Por causa deles, a doutrina verdadeira será blasfemada. Por causa dos falsos profetas, irmãos. Nós temos visto um grupo de pessoas, um grupo muito grande de pessoas que se levantem contra os verdadeiros, contra doutrinas bíblicas.
contra a doutrina bíblicas. Por causa deles, por causa dos falsos profetas, será blasfemado a verdade, a sã doutrina. Versículo 3. Também, movidos pela ganância e com palavras fingidas, movidos pela ganância. Noutra versão está escrito, movidos por avareza. Avareza. Um desejo descontrolado por aquilo que é material. Qual ele aqui apresenta a motivação dos falsos profetas? O que é que move os falsos profetas a pregarem falso ensino? Aqui apresenta isto. Qual é a motivação? Para os falsos profetas pregarem o que eles preguem. Avareza. Um desejo descontrolado por aquilo que é material. Nós temos visto pregadores da prosperidade, da teologia da prosperidade, a darem muito ênfase na questão de vida financeira, na questão de dinheiro. Por que eles fazem isso? Porque eles têm um desejo desenfreado pelo dinheiro. Porque quando eles pregam sobre a prosperidade, na verdade, eles estão fazendo isso para enriquecerem suas próprias vidas. E não a você. Não a você. Não a você. Eles não querem te enriquecer. O propósito não é te enriquecer. O propósito é enriquecer os seus bolsos. O propósito é inflamar os seus bolsos com dinheiro. E se você vai em uma igreja em que o pregador, logo no começo da pregação até o fim, começa logo a enfatizar a questão de oferta, dinheiro, de uma forma distorcida, irmão, no final do culto, não coloque essa oferta. Não faça isso. Por quê? Porque esse mesmo pregador, esses mesmos pastores, estarão usando essa oferta com fins próprios. Com fins próprios. Até mesmo o nosso ato de ofertar, a nossa atitude de ofertar deve ser bíblica. Eu vou ofertar naquela igreja porque eles vão usar aquela oferta, aquele dinheiro, com fins que estão de acordo com a palavra de Deus. Eles vão usar para poder promover o avanço do reino de Deus aqui na terra. Eles vão usar aquele dinheiro para poder ajudar os mais necessitados. Eles vão usar aquele dinheiro, aquela oferta, para quê? Para glorificar o nome do Senhor. E não para darem uma vida de luxo ao líder. Ao líder. Também movidos por avareza, ganância. Ele diz, na sequência, farão de vós negócio. Aquela tua colega, teu colega, amigo, amiga, vizinha, que frequenta uma igreja dos falsos profetas. Tente ao menos um dia dizer que, olha, você apenas é um meio de negócio. Você apenas é um meio de negócio. O pastor, os falsos pastores, os falsos mestres, eles se aproveitam das necessidades das pessoas para fazerem o quê? Para poder roubarem essas pessoas. Mas lá falam de Jesus, não. É um truque. É um truque. Eles falam de Jesus para você poder abrir o teu bolso para te roubar. E eles são gatunos. Os falsos pastores são gatunos. São gatunos. Farão de vós comércio. E com palavras fictícias, palavras fingidas. Sim, farão de vós comércio e negócio com palavras fingidas. Com palavras fingidas. Eles fingem que estão falando a verdade. Porque eles fazem de tudo. Você consegue ver o zelo, o bom ânimo, a maneira como eles trabalham no púlpito. Parece que são verdadeiros. Parece que estão pregando ensinos bíblicos. Mas não. 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 O propósito é o quê? É encher os seus bolsos. Encher os seus bolsos. Pregadores líderes, pastores, profetas, que ostentam uma vida de luxo.
São gatunos. Você não pode ofertar em uma congregação, dar o seu dinheiro para enriquecer o pastor. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Procure saber ao menos o que a igreja, o que a congregação, o que os líderes da sua congregação fazem com as ofertas. E se você descobrir que eles usam as ofertas para poderem se enriquecer, não para poderem promover o reino de Deus, não para poderem promover o evangelho. Se você conseguir perceber que eles usam o dinheiro com fins não bíblicos, pare de ofertar. Vale a pena até arranjar uma cesta básica para poder ajudar os meninos de rua. Vale a pena fazer isso. De preferência fazer isso. Amém? De preferência fazer isso. E para eles, o juízo lavrador a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Como abordei no verso anterior, que a destruição dos falsos profetas está bem próximo. Está bem próximo. E não somente os falsos profetas, os falsos mestres. Aqueles também que consentem essas falsas doutrinas. Que vão nesses lugares. Também experimentarão o julgamento de Deus. Também experimentarão o julgamento de Deus. Então, o que é que nós devemos fazer? Qual deve ser a nossa posição diante dos falsos profetas? Primeiramente, nós devemos julgá-los. Devemos chamá-los pelo que eles são. É assim que Cristo fez. Cristo chamou os fariseus de hipócritas. Cristo chamou-os de raça de víboras. Cristo chamou de filhos do diabo. Parece que hoje nós não podemos fazer isso. Parece que hoje nós não podemos chamar os falsos pelo que eles são. Parece que hoje nós temos que chamar os falsos de verdadeiro, é normal. Seria melhor. Aliás, os líderes incentivam, os pregadores incentivam os seus ouvintes a chamarem os falsos de verdadeiros. Falsos de verdadeiros. E hoje, muitos afirmam que um líder é verdadeiro por causa do número de pessoas que frequentam a sua igreja. Por exemplo, o Cama é uma seita, porque somos poucos. Somos poucos, por isso somos uma seita. Nós não somos reconhecidos como uma igreja bíblica, porque nós somos poucos. Os líderes têm poucos liderados. E assim, eles consideram igrejas que têm um fluxo de pessoas, igrejas lotadas de gente, como igrejas bíblicas, igrejas verdadeiras. Mas preste muito bem atenção que o apóstolo Pedro diz que muitos seguirão as suas dissoluções, as suas falsas doutrinas, os seus falsos ensinos, as suas práticas libertinas. Muitos seguirão. Muitos seguirão. Um falso profeta não trabalha pela salvação dos seus liderados. Das pessoas que ele está dirigindo. Ele está nem ali. Ele está nem ali. Está nem aí. Mas os verdadeiros servos de Deus, os verdadeiros servos de Deus, os verdadeiros pastores, eles trabalham para a salvação dos seus ouvintes, para a salvação das suas ovelhas, para o crescimento espiritual das suas ovelhas. Pergunte-se a si mesmo. Todo esse tempo que você está na igreja onde você está, você tem crescido? 5, 6, 7 anos. Será que você consegue notar uma certa diferença quanto ao seu crescimento no conhecimento e na graça? Tem notado o crescimento? Você está crescendo. Os pastores ali estão trabalhando para o teu crescimento espiritual. Estão investindo bastante para você crescer. Estão fazendo isso. Se não estão fazendo isso, por que você está aí? Por que você está aí? Por quê? Para fazer o verbo encher?
Então nós temos que julgar os falsos, condenar as suas práticas, atacar os seus falsos ensinos, com o propósito de nós preservarmos os neófitos, guardarmos os neófitos. Por quê? O neófito, ele não está bem preparado para poder lidar com os falsos ensinos. Facilmente pode se deixar levar. Então, para nós protegermos a igreja, os neófitos, para nós guardarmos a igreja contra as falsas doutrinas, os falsos profetas, é necessário que nós preguemos isso. Amém? Devemos pregar contra isso. Devemos pregar contra isso. Assim como os servos de Deus canônicos, nosso Senhor Jesus Cristo falou e pregou contra os falsos ensinos, assim nós também devemos fazer. E nós devemos ser muito vigilantes, irmão. Muito. Cada dia os falsos profetas, eles têm se multiplicado, eles estão a crescer bastante. Estão a crescer bastante. Hoje, um bruxo, só pelo fato de usar o nome de Jesus Cristo, é chamado de pastor. Um quimbandeiro, só pelo fato de usar o nome de Jesus Cristo, é chamado de servo de Deus, chamado de profeta. Nós temos muitos quimbandeiros por aí, curandeiros, são todos quimbandeiros. Esses ficam toda hora a enfatizar cura, não sei o quê. Todos eles juntos são quimbandeiros. São quimbandeiros. Você não consegue ver, não consegue perceber. São quimbandeiros. Ai, irmão Casimiro, aquele pastor aí também que é calmo. Ele também mesmo. Se enfatiza isso, é quimbandeiro. É quimbandeiro. A bruxa da tua família é aquele fulano. O bruxo é aquele fulano. É não sei o quê. Não é isso que os quimbandeiros fazem? Não é isso que os quimbandeiros fazem? Fazem isso, né? Então. Mas só porque estão com Bíblia Sagrada, só porque estão a usar Bíblia, então são servos de Deus. São pastores. Né? São pastores. Porque estão usando Bíblia. Porque quando estão no púlpito, abrem Bíblia, fazem isso, então são servos do Senhor. Então mesmo que mandei, mesmo se abrem Bíblia, mesmo se eles abrem Bíblia, mesmo se eles usam o nome de Jesus, se eles não se sujeitam à sã doutrina, se eles não pregam a sã doutrina, todos eles juntos, não estou a falar de alguns, mas todos eles juntos, são quimbandeiros. Conhece algum pregador que enfatiza bastante cura? Conheces? No final sempre vai falar de cura. É quimbandeiro. No final sempre vai falar que não, o fulano X é que está trazendo problema na tua vida. Esse é quimbandeiro. Ah, aquele fulano é bruxo. Não, ele é bruxo. Não, você é bruxo. Você é bruxo. Mas bruxo é quem então? Bruxo é você. Você é falso pastor, você que é bruxo. Que é bruxo. Então, meus amados irmãos, nós temos que saber que o ministério dos falsos profetas é um ministério que está tendo bastante sucesso, muito êxito. Porque eles não estão brincando, eles estão trabalhando. Estão trabalhando. Nós também devemos trabalhar. Amém, irmãos? Devemos trabalhar. Como é que nós devemos trabalhar? Nós temos que pregar contra os falsos. Nós temos que advertir os neófitos. Aquele teu amigo, aquele jovem, que você sabe quem ele é, faz parte de uma igreja em que o líder é falso. Fala mesmo para ele, olha, será que você já examinou o seu líder, segundo as Sagradas Escrituras? Você já fez isso? Será que alguma vez você já parou para pensar se os pregadores da sua igreja preguem em verdade bíblica? Se baseiam nas Sagradas Escrituras para poder sustentarem as suas afirmações? Eles fazem isso. Pergunte à sua amiga, ao seu amigo, faça isso. Parece que nós, quando nos infiltramos no meio de pessoas que não são cristãos, no meio de pessoas que são crentes professos, que afirmam serem cristãos, mas quando na verdade não são. Quando nós se infiltramos no meio dessas pessoas, parece que nós esquecemos de quem somos. Você se esquece que você é cristão. Você se esquece que você é cristão. Não podemos fazer isso. Não podemos perder a noção de quem nós somos, independentemente do lugar onde nós estivermos. Devemos levar a sério a salvação do nosso próximo.
Devemos levar a sério a salvação do nosso próximo. Devemos levar a sério a salvação de quem as pessoas falem conosco. Mano, o teu pastor é falso. Se você continuar a ouvi-lo, você vai no inferno. Mana, aquele senhor é falso. Aquele senhor só está preocupado com o seu bolso. Você não consegue ver. Hã? Todas as vezes que ele abre a Bíblia é só para te roubar. É só para isso. É difícil de falar isso. Não, ela vai deixar de falar comigo, ele vai deixar de falar comigo. Epá, se vai deixar de falar contigo, que deixe. Que deixe. Que deixe. Eu usei aqui uma interrogativa. Será que a igreja que você frequenta, a congregação onde tu fazes parte, é uma congregação onde os líderes são falsos, onde os pregadores são falsos? E como saber quem é falso, quem é verdadeiro? Pelas Sagradas Escrituras. Só pelas Sagradas Escrituras. Só pelas Sagradas Escrituras. Para não usares o teu achismo, o teu ponto de vista, a tua forma de ver, use as Sagradas Escrituras. Use as Sagradas Escrituras. Faça isso. Faça isso. Portanto, esta é a palavra do Senhor para o dia de hoje. Que os falsos não estão brincando. Eles não estão brincando. Eles não estão brincando. O espaço onde os falsos profetas congregam já ficaram cada vez mais lotados de pessoas. Está ficando cada vez mais cheio. E eu acredito que tem vários crentes que são salvos. São genuinamente salvos. Acabam por entrar nesses lugares. Por não estarem amadurecidos doutrinariamente. Acabam por entrar nesse lugar. Então nós temos que trabalhar bastante. Nós temos que investir, nós temos que ler. Para quê? Para fortalecermos a nossa imunidade, o nosso sistema imunológico contra os falsos profetas. Amém? No dia que um falso profeta te puxar, tentar conversar contigo, ele diz que eu não falo com os falsos profetas. Eu não sou amigo dos falsos profetas. Você é um falso profeta, eu não posso conversar contigo. Não, ele foi meu líder. Não, você é mesmo falso profeta. Não, ele foi meu pastor. Ele não sei o que. É falso profeta. Irmão Casimiro, não é radical demais. É mesmo radical demais. Jesus também foi radical. Temos que ser radicais. Sabe o que significa radical? Termo radical? Raiz. Origem. Jesus não é radical? Jesus tentou enrolar os fariseus? Não. Não, os fariseus, calma. Olha, vocês acreditam em Moisés como eu também acredito, né? Tá bom, mas calma. Vocês acreditam em que os 10 mandamentos, Moisés foi a pessoa, foi o servo de Deus que recebeu os 10 mandamentos. Será que Jesus tentou enrolar? Não, Jesus foi objetivo. Mesmo crendo em Moisés, ele diz que vocês são falsos. Mesmo afirmando que eles têm Cristo como Senhor e Salvador, se não preguem conforme a sã doutrina, juntos, todos eles são falsos. Não, o importante é falar de Jesus. Mesmo se falam de Jesus, se não estão sentados nas Sagradas Escrituras, juntos, todos eles são falsos. Não, você não pode falar do fulano tal que ele é falso porque ele fala de Jesus. Fala de Jesus. Cacó Filipe também fala de Jesus. Não fala de Jesus? Ele também é falso. Ele também é falso. Ele também é falso. Iria parecer um pouco desrespeitoso se eu chamar aqui os falsos pelo nome. Mas nós sabemos quem é quem. Isso era necessário. Amém? Nós sabemos quem é quem. Quem é quem? Quem é quem? Inclina a tua cabeça e os teus olhos. Em nome de Jesus. Você vai orar. Neste momento, você vai orar. Vai orar para que Deus te faça crescer doutrinariamente, te conceda crescimento doutrinário, para que Deus te mantenha, vai orar para que Deus te mantenha vigilante, para que Deus te guarde contra os falsos ensinos, contra as falsas doutrinas. Nós não podemos ignorar isso, amados irmãos. Eles estão trabalhando, levando milhares ao inferno, levando milhares à destruição.
levando milhares à perdição. E o que é que nós temos feito? Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer alguma coisa, precisamos trabalhar, amados irmãos. Ora, em nome de Jesus Cristo. Não podemos nos calar. Não podemos estar quietos. Não podemos nos acomodar. Os falsos estão trabalhando. Eles estão levando milhares à destruição, à perdição. Devemos fazer alguma coisa. Assim como Cristo fez, assim como os apóstolos canônicos fizeram, como Pedro, como Paulo, como Judas, como Tiago, como João, também devemos fazer. Em nome de Jesus. Amados irmãos, eles não estão preocupados com a salvação, com a santificação. Eles não estão preocupados em fazer discípulos para Jesus. Eles nem tampouco estão preocupados com o crescimento espiritual da igreja. Eles não querem saber disto. Eles estão trabalhando com fins lucrativos. Em nome de Jesus. Ore para que Deus conceda. Ore para que Deus conceda discernimento à igreja de Cristo nos dias de hoje. Ore para que Deus conceda discernimento aos cristãos neófitos na fé. Para que eles consigam então perceber que os falsos estão trabalhando. Estão introduzindo encobertamente heresias destruidoras. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.